Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Olha, a velocidade com que a inteligência artificial está evoluindo na área de programação é uma coisa de louco, né? Hoje, a gente vai mergulhar em como a IA está deixando de ser só uma ferramenta que trabalha sozinha para, de repente, formar equipes inteiras. E mais, como ela está aprendendo a se aprimorar por conta própria e, o que é um pouco assustador, como tudo isso abre a porta para novos riscos de segurança que, sinceramente, pouca gente imaginava. Pois é, Clara, essa é a grande questão. E para a gente tentar responder, vamos analisar 5 pesquisas bem recentes que, juntas, contam uma história quase que em 3 atos. A gente vai passar por artigos como o Agent X e o Astra, que mostram essa ascensão das equipes de IA. Depois, vamos ver o S-Coder em um estudo sobre uma técnica chamada FTR, que revelam como elas aprendem sozinhas. E, para fechar, vamos falar do Import-Snare, que expõe uma vulnerabilidade bem perigosa que surge com tudo isso. Perfeito! Então vamos começar pelo ato 1. A grande virada de chave que a gente está vendo é essa. A IA está saindo daquele modelo de ser um cérebro único que responde a um comando para formar equipes de verdade, com vários agentes que colaboram entre si. A ideia é que juntos eles consigam resolver problemas muito, mas muito mais complexos. Exatamente. E o primeiro artigo, o Agent X, dá um exemplo ótimo disso. Pensa no Agent X como se fosse um gerente de projetos de IA. Ele recebe uma tarefa tipo, analise esses dados e me gera um gráfico. Aí, em vez de tentar fazer tudo de uma vez, ele quebra o trabalho. Primeiro, o Stage Agent define as grandes etapas, o macro. Depois, o Planner Agent entra e detalha o passo a passo de cada etapa. E, por fim, o Executor Agent é quem de fato põe a mão na massa, usa as ferramentas e entrega o resultado final. É essa organização que deixa tudo muito mais robusto e confiável. Ah, entendi. Então o Agent X é tipo uma equipe de IA generalista, um time que serve para quase qualquer tarefa. Mas e o que acontece se a gente pegar essa mesma ideia de colaboração e focar a equipe num único problema, super específico e de altíssimo impacto? Tipo, sei lá, fazer um código de alta performance rodar o mais rápido possível. Essa pergunta é exatamente o que nos leva ao Astra, nosso segundo artigo. O Astra é uma equipe de agentes de IA que funciona literalmente como uma equipe de pit stop para código de GPU. É incrível. Um agente planeja o que pode ser otimizado, outro vai lá e implementa a mudança no código. Um terceiro agente testa tudo para ter certeza de que nada quebrou. E um quarto mede o tempo de execução para ver se ficou mais rápido. Eles ficam nesse ciclo refinando o código sem parar para extrair até a última gota de performance. E o resultado dessa equipe de pit stop é impressionante. O Astra conseguiu, em média, acelerar em 1,32 vezes códigos de GPU que já estavam em produção, ou seja, códigos que já eram considerados bons. E o mais legal é que ele faz isso sozinho, aplicando otimizações bem avançadas, como melhorar o acesso à memória ou usar operações matemáticas mais rápidas, coisas que normalmente precisariam de um especialista humano com muito tempo para analisar. Ok, então o primeiro ato mostrou o que essas equipes de IA podem fazer. Agora, o segundo ato da nossa história é sobre como elas estão ficando mais inteligentes. Quer dizer, como elas estão aprendendo e se corrigindo sozinhas, sem depender tanto da gente o tempo todo. Isso mesmo, Clara. E o artigo C-Coder explora uma ideia fascinante chamada autodestilação. Imagina só, é como se um estudante de IA criasse seus próprios exercícios para estudar. O modelo de IA, mesmo que seja pequeno, gera novos problemas e soluções de código. Depois, ele mesmo avalia a qualidade desses exemplos que ele criou, escolhe os melhores e usa esses exemplos para se treinar de novo. É um ciclo de autoaperfeiçoamento que permite que modelos menores fiquem muito melhores, sem precisar de dados caríssimos de modelos gigantes. Nossa, que interessante! Então a IA está aprendendo a se ensinar, mas ela também aprende quando a gente dá um feedback, né? Só que aí tem um problema. Os jeitos que a gente usava para ela se corrigir, tipo pedir para ela pensar de novo e ver se errou, muitas vezes mais atrapalhavam do que ajudavam. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do estrago. Um estudo analisou um método bem popular de autocorreção e o resultado é preocupante. Quando pediam para a IA revisar as respostas num teste de matemática, a chance dela pegar uma resposta certa e transformar em errada era de quase 49%. Já a chance de consertar uma errada era de míseros 2%. Ou seja, era muito mais provável ela estragar o que estava certo. Claramente, a gente precisava de um jeito melhor de fazer isso. E a solução que eles propõem se chama regeneração acionada por feedback, ou FTR. A grande sacada aqui é uma nova forma de gerar a resposta. Em vez de só tentar adivinhar a próxima palavra,
Quando a IA recebe um não, tá errado, de um humano, ela ativa um modo de raciocínio muito mais profundo. Ela passa a explorar vários futuros possíveis para aquela resposta. É como um enxadrista que não pensa só na próxima jogada, mas no jogo inteiro, para encontrar a melhor forma de corrigir o erro. Isso nos leva, então, ao nosso ato final, que tem um tom bem mais sombrio. A gente já viu como a IA está ficando poderosa, como está ficando inteligente, mas e se toda essa confiança que a gente deposita nela for usada contra nós? Para entender esse perigo, a gente precisa primeiro falar de uma tecnologia-chave chamada geração aumentada por recuperação, o famoso RAG. É isso que faz os assistentes de IA de hoje serem tão úteis. Basicamente, antes de te responder, a IA consulta fontes externas, documentação oficial de um código, artigos, fóruns, tudo para garantir que a resposta seja precisa e atualizada. É como se ela tivesse uma biblioteca gigante para consultar antes de abrir a boca. O ataque Import Snare explora justamente essa confiança no RAG. O que o hacker faz? Ele cria uma documentação falsa, envenenada, que parece legítima, mas que na verdade sugere o uso de um pacote de software com malware. Ele publica isso em lugares que a IA confia, como o GitHub. Aí quando um programador pede ajuda à IA, o RAG encontra esse documento falso, a IA o trata como uma fonte confiável e recomenda o pacote malicioso. O programador, que confia no seu assistente, instala o malware sem nem desconfiar. E aí a gente se pergunta, mas isso funciona mesmo ou é só teoria? Pois é, os pesquisadores testaram o ataque contra o GPT-4, um dos modelos mais avançados que existem, e os resultados são assustadores. Como essa tabela mostra, eles conseguiram enganar a IA para que ela recomendasse pacotes maliciosos com taxas de sucesso altíssimas. Para Matplotlib, que é uma biblioteca super popular, o ataque funcionou em quase 68% das tentativas. Isso não é uma ameaça teórica, é um perigo real para agora. Nossa, que jornada! A gente passou por 3 estágios muito claros hoje, né? Primeiro vimos a IA aprendendo a colaborar em equipe, depois a se ensinar e a se corrigir de um jeito mais inteligente. E por fim, vimos como toda essa sofisticação cria brechas que podem ser exploradas de formas bem perigosas. Com certeza. E isso deixa a gente com uma pergunta fundamental para o futuro da programação. Conforme a IA se torna nossa parceira, nossa copiloto, como a gente garante que as instruções que ela está seguindo não vêm de piratas, nos guiando direto para uma armadilha? Uma questão essencial mesmo. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente nesta análise. Valeu, pessoal. Até a próxima!